Mochilim que está chamando ao vivo logo no começo do programa. Vamos lá então, atenção. Evandro Mandadori, vem comigo. Coloque a imagem ao vivo do Mochilim. O Evandro está nesse momento com o irmão do português que foi inocentado ontem no Tribunal do Júri aqui em Maringá e também com o advogado dele. A informação ao vivo, 11h54. Você com as informações, Evandro Mandadori. Exatamente, Sal. Bom dia a você, a todos que acompanham o programa Balanço Geral de hoje. Nós estamos aqui do centro da cidade de Maringá, de um hotel, e aonde ontem teve uma reviravolta no caso e foi absolvido pelo júri o Manuel Pereira Marques, que aqui está ao meu lado. Ele até então era acusado de ser o mandante intelectual do crime que vitimou o português, o Garcia Pereira Marques. Manuel, a primeira pergunta que eu posso te fazer, claro, no começo aqui do nosso programa foi uma reviravolta neste caso, aqui na cidade de Maringá, foi um caso de repercussão, você sabe disso. Você estava lá no banco dos réus, qual que era o seu sentimento antes de você ser absolvido naquele momento? Eu estava lá muito tranquilo, primeiro porque estava com uma boa equipe me assessorando, o doutor Adriano Bretas e a equipe dele, segundo, que estava com um juiz que eu admiro, que é um juiz que tem que ser louvado, o doutor Rafael Altoé, a quem eu parabenizo pelo trabalho, um indivíduo culto, uma pessoa do bem, uma pessoa que quer a justiça. Tá? O doutor Antônio, na promotoria, na minha opinião, fez um bom serviço, só poderia mesmo pedir a absolvição, não por dizer que falta de provas, e sim porque eu sou inocente e tinha provas disso. Eu chamo de doutor porque o senhor é médico, Sim, né? Médico sim. Cardiologista. Então, Manuel, por que você acha que o Cosme a todo momento tentou te incriminar, dizendo que ele havia ligado para você, dizendo que você havia pago R$1 milhão para poder arquitetar todo esse crime até então que ele estava te acusando? Você sabe por que o Cosme planejou isso e tentou a todo momento lhe incriminar? Ele mandou executar o meu irmão por conta de herança. Havia na investigação, mal feita, mas havia na investigação duas linhas, Manuel e Andressa, a filha do meu irmão. O Cosme é casado ou era casado com a Andressa. Ele tinha que tirar a Andressa do foco, porque a Andressa era a dona da herança. A Andressa é a galinha dos ovos de ouro dele. Por isso, ele tinha que pôr outra pessoa no meio para afastar o foco da sua esposa. Ele tentou lhe incriminar e por isso você começou a ser o suspeito e depois foi acusado. Seu sentimento no tempo que você ficou preso, e qual o tempo que você ficou preso? Eu fiquei preso 25 meses. Ficar preso é estar enterrado vivo. Já tinham enterrado meu irmão e capricharam fazendo uma investigação mal feita, fazendo um inquérito, o doutor Diego, pior ainda, e por último, culminando nos erros, o doutor Júlio César, o promotor. O Ministério Público faz um trabalho maravilhoso, como o doutor Antônio fez ontem, mas o doutor Júlio César não o fez e retirou-se do caso, dizendo-se ocupado. Seus planos de agora em diante, Manuel? Os meus planos, no momento, é descansar, sair dessa luta e curtir a família e retomá-los. Aliás, já comecei a retomá-los. E tocar a vida para frente, a vida com luz, a vida acreditando que Deus tudo pode e que Ele está do meu lado. Todo esse tempo, eu só quero avisar o pessoal lá do estúdio que eu acabei perdendo a comunicação, Sal, e eu sei que você tem algumas perguntas para fazer também para o Manuel. Eu vou prosseguir daqui e vou aguardar o pessoal da produção para que eles me liguem novamente, para que o Salsicha, nosso apresentador, possa fazer umas perguntas também para você, porque é um caso que chama muito a atenção, viu, Manuel? Um caso de grande repercussão aqui, por anos foi debatido, nós acompanhamos todo este caso também, e a partir de agora a gente percebe que a Andressa mesmo não foi no júri, ela foi pedido para ela ir, a Andressa, que é filha do seu irmão, sua sobrinha no caso, né? Ela não foi. Por que será que você acredita que ela não tenha ido? Como é que foi todo esse processo com a família, sabendo que você era acusado? Você tem provavelmente mais irmãos também. Como é que foi a família com essa perturbação que aconteceu com a morte do português? A família toda, em momento algum,
teve alguma dúvida da minha inocência. Me conhece, eu já tenho 67 anos, quem me conhece não tem dúvida nenhuma que eu jamais seria capaz, até por falta de capacidade, eu jamais seria capaz de cometer um crime desses. Tá? Eu sou médico, eu luto para manter o ser humano num estado de rigidez, sem dor. Não sou um indivíduo para tirar a vida, sou um indivíduo para ajudar a restaurar a vida. Tá? Quanto à Andressa, se possível, eu gostaria que o doutor Adriano Bretas falasse já desse assunto. Tá certo. Manuel, você está com o retorno aqui, o nosso apresentador também gostaria de fazer algumas perguntas, Sal. Está liberado também para o Manuel responder alguma questão, porque você acompanhou, você já era apresentador nessa época, acompanhou todo o caso e agora ele sendo absolvido, várias dúvidas surgem. Doutor Manuel, o irmão do senhor era uma pessoa querida por toda a cidade de Maringá, amigo de todo mundo, uma pessoa companheira, falava com todos, falava comigo, falava com qualquer pessoa. Agora a pergunta que eu faço para o senhor, o Cosme, o genro dele, que foi ele que tramou dentro da própria casa do português a morte dele. O Cosme para o senhor é um mentiroso? O Cosme não é para mim. O Cosme no processo está comprovadamente como um mentiroso. Mentiroso em algumas vezes, não uma só. A própria delação dele não foi aceita. O primeiro depoimento dele foi, ele mesmo mudou porque estava todo eivado de mentiras. Ele é um indivíduo mentiroso, rancoroso e estava lutando por aquilo que ele queria, que era a herança do sogro e a proteção da esposa, porque a esposa para ele significa uma herança grande de vários milhões e sendo então isso a galinha dos ovos de ouro. Só que ela, se fosse condenada ou entrasse no processo, ela pode perder a herança e perder inclusive a guarda da filha, Maria Luísa. E ele teve que pôr alguém e a justiça, com trapalhadas, sem fazer um trabalho efetivo, entrou no que o Cosme disse, e o Cosme é um indivíduo limitado, para eles acreditarem não sei porquê. Tá? E aí publica-se tudo de qualquer forma, sem responsabilidade, isso acabou resultando nisso. Mas a verdade, para o Manuel, prevaleceu no final com o promotor Antônio e com o juiz Rafael Altué. Para ele ficar rico, doutor Manuel, para o Cosme ficar rico, a única maneira era matando o português para pegar a herança para ele. Só que agora ele vai ter que pagar pelo crime, vai ter que pagar a pena pesada na cadeia, na prisão. É isso, né? Não, não é bem assim. Essas penas pesadas aqui no Brasil são leves. Daqui a uns 2 anos ele já está na rua. E se a galinha dos ovos de ouro dele estiver solta, estiver com a fortuna, ele vai usufruí-la. Sobre o julgamento do doutor Manuel, que deu entrevista ao vivo aí com o Multilink, vamos ao fórum. Ontem nossa equipe acompanhou tudo. Reportagem Camila Andrade. Foram mais de 3 anos até a conclusão do processo que apontava Manuel Pereira Marques como mandante da morte do próprio irmão. Mas o dia mais longo dessa espera, sem dúvidas, foi o do júri popular, que se arrastou por cerca de 12 horas no Fórum de Maringá. Ao final, o médico foi inocentado por falta de provas. Não haviam provas suficientes para que sustentassem essa acusação, a ponto de hoje, em plenário, nós sustentarmos, com base nas provas colhidas, justamente a falta de provas para a sustentação dessa condenação. E os jurados entenderam, então, que o acusado Manuel não deveria ser responsabilizado, absolvendo-o. O português, como era conhecido, foi morto a tiros no dia 30 de abril de 2016, na zona rural de Maringá. A suspeita era que o irmão havia encomendado o assassinato por conta de uma herança, cerca de 10 milhões de reais. Pelo crime, Manuel foi preso preventivamente em 7 de julho de 2016. Ele permaneceu detido por 2 anos e 1 mês, parte em Maringá e parte em Curitiba. O homem só foi liberado em julho de 2018, inicialmente com tornozeleira eletrônica, e desde então respondia em liberdade. 2 das outras 3 pessoas que estariam envolvidas na morte do português já foram julgadas e condenadas. A então diarista Lenice Mariano, que teria efetuado os disparos, foi condenada em 2017
a 20 anos de prisão. O genro da vítima, que teria planejado o crime, recebeu a sentença no ano passado, 14 anos de detenção. Ainda deve ir a júri a amiga de Lenice, Daiane Elias Luz, acusada de ser a motorista. A filha de Garcia Pereira Marques, esposa de um dos condenados pela morte do pai, deveria ter sido conduzida coercitivamente para participar do júri popular, mas não foi encontrada. Diante do desfecho do caso, fica a pergunta do advogado de Manuel Pereira Marques. Gostaria de saber quem é que vai pedir desculpa para ele. Gostaria de saber quem é que vai pedir desculpa para a sua família, porque injustamente acusado de ter mandado matar o próprio irmão, duplamente vítima. Vítima porque teve o irmão assassinado, vítima porque foi acusado injustamente de ter feito um homicídio que hoje se demonstrou que ele não praticou. Tá aí o advogado falando isso ontem à noite. Vamos ao vivo com o Multilink, 12h07 agora, 12h08. Mudou o ponteiro, o Evandro está com o advogado. E pelo que o advogado fala com firmeza aí, com certeza o doutor Manuel foi injustiçado com a prisão, com a suspeita de participar do crime do próprio irmão. E agora a justiça, com certeza, já foi feita. E com certeza o advogado deve requerer alguma coisa também na justiça para o cliente dele. É isso, Evandro? Exatamente, viu, Sal? E ontem a gente conversava com o doutor Adriano Bretas e ele já afirmava que, com muita convicção, isso chamava a atenção, tenho que comentar isso, que o Manuel seria absolvido. E isso causou até grande repercussão, porque o advogado afirmava isso e o fato realmente aconteceu. Ele está aqui novamente ao meu lado, doutor Adriano Bretas, advogado de defesa do Manuel. Doutor, eu quero lhe perguntar como foi essa questão. Ele ficou preso há algum tempo, quais vão ser os procedimentos agora? A defesa vai pedir alguma questão relacionada à prisão e o tempo que ele ficou como acusado? Ele está atordoado, acordando de um pesadelo. 25 meses de prisão, 3 anos de uma acusação injusta e agora ele está se recompondo, está com a família, vai se recompor e a partir desse momento nós vamos avaliar se efetivamente vamos ingressar com uma ação reparatória, uma indenização, vamos tomar providências nas esferas cabíveis. Essa questão do júri, todas as provas que foram trazidas pelo Ministério Público foram rechaçadas pela defesa e quando vocês entraram no júri, vocês já tinham todos os elementos para poder pedir a absolvição? Sem dúvida. Ontem o julgamento foi um julgamento extenso, é bom que fique claro isso, o Ministério Público não chegou já pedindo a absolvição. Nós conseguimos, ao longo dos trabalhos, desmascarar a acusação, a farsa acusatória e não chegou ao final, durante os debates, não houve alternativa ao Ministério Público senão se render e se curvar à verdade que ficou estabelecida. Tá certo. Agradeço, doutor, pelas informações. Doutor Adriano Bretas conversando com a gente. Se você tiver alguma pergunta, eu posso repassar também para ele, aproveitando que ele está aqui conosco. Não, agradeço ele por ter atendido a nossa equipe ontem, atendido hoje, colocado também o cliente dele à nossa disposição para falar com o povo de Maringá, porque com certeza, como foi o advogado falando, muitas pessoas têm que pedir desculpa ao doutor Manuel que ele não participou de crime nenhum. Obrigado, Evandro, com a informação.